Esse aqui foi comprado. Pronto, pronto. Estamos gravando já para as posteridades, né? Para as pessoas que irão ver esse estudo do nosso Grupo de Jesus. É um estudo onde nós mergulhamos com a ajuda do Espírito Santo, que capacitou o nosso professor Wilton para ir nos orientando, né? E um estudo a respeito. Hoje o tema será Felizes os Pobres. O tema, Felizes os Pobres. É a etapa 4 do tópico 22, e se encontra, para você pegar sua Bíblia aí e abrir a sua Bíblia já para participar, se encontra em Lucas 6, 17, e o 20 ao 26. Então, você pega a sua Bíblia aí. Vamos iniciar já com a oração do nosso amado pastor João. Como eu brinquei antes de começar a gravar, ele está bonito, com aquela camisa bonita ali, camisa de garoto. Por favor, pastor, ore por nós. Tá bom. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento este de reflexão, em que nós estaremos sendo instrumentalizados pelo teu servo, o pastor, professor Hilton, que cada um de nós possa aprender e apreender da palavra, para que possamos caminhar neste mundo de uma forma eficaz, progressiva, tendo como exemplo os ensinamentos de Jesus Cristo. Aleluia. Fique com aqueles que estão chegando, com aqueles que vão assistir, que cada palavra, que cada pergunta que será feita possa fortificar os nossos corações e nos fortalecer espiritualmente. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como nós já estamos fazendo isso há tempo, eu vou ler o texto com bastante calma e logo passarei para o professor. O professor vai nos dar uma direção, não é? E logo após, nós vamos participar de maneira precisa, concisa, né? Para que todos nós possamos participar. Eu concito, eu peço encarecidamente para que todos participem, não é? É interessante a participação da irmã Jacira, a participação do João, do Márcio, do Leonardo e de outras pessoas que já estão me dizendo aqui que estão a caminho, não é? Para participar. Vamos ler o texto? Como eu disse, Lucas 6, 17, e do 20 ao 26. Diz assim: Naquele tempo, Jesus desceu do monte com os 12 e parou numa planície com um numeroso grupo de discípulos e uma grande multidão de pessoas, vindas de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa de Tiro e de Sidônia. Erguendo os olhos para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes os que agora passais fome, porque sereis saciados. Felizes os que agora chorais, porque é a vez de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem e vos expulsarem e vos insultarem e rejeitarem vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque grande será a vossa recompensa no céu. É isso que faziam os vossos pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já tendes o vosso consolo. Ai de vós que estáis saciado, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque conhecereis o luto e a vez de chorar. Ai de vós quando todos falarem bem de vós. É isso que faziam os vossos pais com os falsos profetas. Amém. Professor, sinta-se à vontade. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aí no ponto 22, né?
no passo 22 dos 40 degraus ou das 40 jornadas do grupo de Jesus. E cada vez mais a gente vai se aprofundando no caminho de Jesus, andando com ele, percebendo a sua mensagem, a sua vocação para com todos aqueles que ouvem a sua voz como a voz do bom pastor. E o estudo de hoje, esse texto que o irmão Isaías leu, ele é um dos textos, vamos dizer assim, mais provocativos e instigantes dos evangelhos. Por quê? Porque Lucas, ele tem uma linguagem que nós temos que fazer aquela separação que a gente sempre comenta aqui. Cada evangelho, ele tem a sua destinação, e cada evangelho, ele tem uma linguagem própria, uma estrutura. Então, seria um erro nós tentarmos aqui fazer uma harmonização dos evangelhos. Isso não cabe para que nós possamos entender esse contexto de Lucas. E ele é importante a gente fazer a separação, essa distinção no início, porque vai entrar aí esse tema do pobre, né? O título do estudo já coloca a palavra pobre em destaque. Então, o que pode surgir no início é o seguinte: esse pobre que ele surge em Lucas é o mesmo pobre que é citado lá em Mateus? Então, a primeira resposta já é não. Lá em Mateus, o destaque é para o pobre em espírito, para aquela pessoa que ela tem como alvo a atenção de Deus, porque ela é uma pessoa humilde, a gente pode chamar assim. Já em Lucas, a ênfase é no pobre mesmo. Por isso que é chocante algumas passagens desse evangelho. Basta lembrar que é Lucas que ele retrata as piores críticas e as piores condenações aos ricos. No Evangelho segundo Lucas, por exemplo, que você vê aquela parábola famosa do Lázaro e do rico. Então, o que Lucas quer mostrar aqui é o seguinte: é que o rico ele tem muita dificuldade para entrar no reino de Deus. É quase uma impossibilidade. Eu digo é quase, porque o Evangelho vai dizer isso, que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E aí no Evangelho segundo Lucas, esse assunto ele vem numa crescente. Ele vai mostrando essas condenações de Lucas capítulo 6, onde ao mesmo tempo que ele mostra a bem-aventurança dos pobres, ele lança ali as condenações para os ricos, vai chegar no ponto de um rico que ele despreza o chamamento de Jesus, e aí é uma conclusão óbvia de que o rico ele não tem acesso ao reino de Deus. Mas, para a felicidade de todos, o texto vai apresentar um personagem que nós já estudamos aqui, que é o Zaqueu. O Zaqueu ele é o rico que ele encontra o reino de Deus. Ele é o rico que recebe a salvação. Então, todo esse evangelho, um dos pontos que ele trabalha, né, além de trabalhar o Jesus orante, aquele que ora, o Jesus missionário, que ele vai até Jerusalém, é um Jesus que ele confronta radicalmente os ricos. E ele faz com que o Espírito Santo o leve para o caminho dos pobres. Ele sente essa unção do Espírito Santo, lá em Nazaré, lá em Lucas capítulo 4, e ele diz que o Espírito Santo o ungiu, o capacitou para que ele pudesse anunciar o evangelho aos pobres. Então, essa dinâmica, a boa nova, é uma boa nova para os pobres, ao mesmo tempo que ela é uma notícia de condenação para os ricos. Aqui está um mistério muito grande do reino de Deus. Quem eram esses pobres da época de Jesus? Eram as pessoas marginalizadas. Eram aquelas pessoas que elas viviam num estado de pobreza tremendo. E por que elas viviam nesse estado de pobreza tremendo? Porque os ricos dominavam sobre elas. Só existiam os pobres porque existiam os ricos ali naquelas comunidades. Então Jesus ele vem dizendo que agora a boa notícia é que Deus não esqueceu deles. É que Deus agora volta o seu rosto para os pobres. E isso é um choque, por quê? Porque os ricos, eles se sentiam como sendo os beneficiados por Deus. A teologia templária, a teologia
da época, ela ensinava que um homem que era rico e que cumpria a lei de Deus, ele era um homem bem-aventurado, e todo aquele que era pobre e excluído, ele tinha a maldição de Deus sobre a vida dele. Então Jesus, ele vem revertendo esse pensamento. Ele vem mostrar que os pobres, eles vão alcançar o reino de Deus porque Jesus está do lado deles. E a maior prova disso é que o Deus encarnado na pessoa de Jesus, ele veio para esse mundo e viveu uma vida de pobreza. Ele escolheu um lugar pobre, uma família pobre, e ele vai se reunir com as pessoas que, na sua grande maioria, eram pessoas pobres. Por isso que o evangelho é uma boa nova para os pobres. Ele mostra que a verdadeira alegria, a verdadeira dependência não está nas riquezas, não está em você ter as posses, mas em você pertencer a Deus, em você ser uma pessoa comunicável. Então, a mensagem de Jesus, ela também tem esse aspecto que para nós é somente uma coisa social, é somente uma coisa que tem que ser trabalhada pela esfera política. Mas Jesus mostra que não, que isso é uma característica do reino de Deus. O reino de Deus, ele vem trazer uma boa notícia para aquelas pessoas que elas não possuem nada, para aquelas pessoas que elas não viam mais esperança, mas agora essa esperança se torna real na pessoa de Jesus. Então, felizes são os pobres, porque eles podem contar com Deus. Eles podem ser desprezados pela sociedade, eles podem não ter valor algum diante das pessoas, mas eles são o grupo e que Deus escolheu para manifestar a sua boa nova. E isso é uma alegria muito grande, porque não existe ninguém que se sinta incapacitado a entrar no reino de Deus. Somente acolhendo a mensagem de Jesus, abrindo o coração para essa boa notícia, é que as pessoas vão poder participar do reino de Deus. Amém? Gostaria de terminar essa introdução passando por Isaías. Amém, professor. Amém. Graças a Deus, temos várias pessoas aqui. Temos um irmão do iPhone, que eu não sei se é irmã ou irmão. Temos vários amigos aqui participando. Louvado seja o nome do Senhor. Inicialmente, como eu gosto sempre de fazer um comentário para incentivar os irmãos aí a entrarem nessa nossa roda de conversa a respeito dessa criatura, desse ser tão maravilhoso que é Jesus, eu gostaria de falar com o professor Hilton que, como o professor falou, esse é um texto muito instigante e que vai totalmente, frontalmente contra a tudo que nós pensamos sobre ter uma vida aqui na Terra próspera, uma vida abençoada, no conceito que nós entendemos, esse abençoada, né? Eu não sei se o professor lembra, um dia desse, ele dando um estudo, falando sobre a questão de Hebreus, que o povo ali naquela época estava desesperançado, né? Sim. E aquela carta, o escritor aos Hebreus, ele fala, olha, vocês estão sofrendo e tal, mas fica tranquilo, que nós temos o nosso refúgio, nós temos para onde ir, nós temos aquele que nos guarda, mas fica tranquilo que está ruim, pode piorar. Isso vai totalmente contra ao que nós fomos pautados, João, nesse conceito de competitividade, nesse conceito de ter que ser o melhor, nesse conceito. E quando você entra na questão do templo, da onde você vê o líder falando assim, como eu já vi na Apacentada de Nova Iguaçu, numa campanha, o líder falou, olha, você que está andando de carro aí, a tua fé é muito pequena. Quando você me vê andando com o meu carro lá com ar-condicionado, é porque eu usei minha fé e comprei um carro para me ter mais conforto. Você está 20 anos na igreja, se vê um Deus que é dono do ouro e da prata. Existe isso, né? Os termos, né? Dono do ouro e da prata. Outro termo que se usa muito, vem semear. A semeia, a lei da semeadura, vem semear, e etc. Usam textos bíblicos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria perguntar ao professor. É fácil, professor, essa mensagem do Jesus que era ligado aos pobres,
do Jesus que ama os pobres, ama os leprosos, ama os cancerosos, ama os presos, ama os famintos. É simples essa mensagem entrar no coração da igreja? Foi simples entrar no coração dos discípulos da sua época? Por favor, professor. Não, ela não é simples, e ela é uma mensagem que conseguiram criar uma saída para ela, né? Porque se você abordar a mensagem do evangelho como ela é, em muitos locais vão atribuir isso a uma ideologia política, né? A uma ideologia filosófica, e na verdade não é. Paulo, ele vai admitir que existam pessoas ricas no meio cristão, mas ele sempre vai dizer que essas pessoas ricas, elas têm que distribuir o que elas têm. Não é para que todo mundo viva de maneira igualitária, porque isso é impossível. Mas é para essas pessoas serem comunicáveis. Por quê? Quando você vive na dimensão do evangelho, você não consegue viver em paz sabendo que o seu irmão está com dificuldade e você pode ir lá e resolver esse problema. Você pode ver que Tiago trabalhou isso aí também, dizendo de uma fé inútil, uma fé que sabe que aquele irmão está passando necessidade e você tem o que dar, você tem o que fazer e você falar para ele em paz que o Senhor vai abençoar. Então, essa é uma mensagem que ela veio causando um confronto desde lá de trás e ela ainda continua causando confronto. Por quê? Como você bem disse, hoje nós somos estimulados a serem pessoas a conquistar as coisas aqui da terra. Você não ouve mais pregações que nós devemos ajuntar tesouro no céu, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, que nós devemos fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós, que tudo que nós temos é comum aos nossos irmãos, que nós temos que viver essa vida. Você não vê mais esse tipo de mensagem. A mensagem que hoje está em voga é uma mensagem que você tem que usar a sua fé para você conquistar, para você ser bem-sucedido nesse mundo, porque você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você não pode ficar além de um homem ou uma mulher que não é filho de Deus. Então, você tem que estar por cima. Então, isso não tem nada a ver com a mensagem do Cristo. Talvez por isso que a gente tenha visto, né, tanta dificuldade em você encontrar cristãos que se pareçam com Jesus. Porque Jesus, ele não retinha as coisas. Jesus usava em favor do bem da humanidade, né? Um líder, por exemplo, eu sei que o João está louco para falar ali, e quando você... Um líder, por exemplo, que é ligado ao pobre, lá em São Paulo nós temos o padre Júlio Lancelotti, é esse? Isso. Que vive com... Um dia desse ele estava cuidando de um enfermeiro, que 19 anos de enfermagem, famoso lá em São Paulo, que teve um dissabor, caiu em depressão, foi para a rua. E estava cheio de lepra o enfermeiro, aí ele pegou o enfermeiro, cuidou do enfermeiro, o enfermeiro na hora falou, olha, eu quero mudar de vida, não aguento mais isso. Quando você vê um líder, um pastor fazendo isso, um pastor da mídia fazendo isso, indo lá, como Jesus faria hoje, né? E isso vem aquela, como o professor falou, vem aquela ideologia, isso é da esquerda. Sim. Isso é da esquerda. Isso é coisa de esquerdista. Querer cuidar do pobre, querer dar terra para o pobre, plantar, etc. Eu queria abrir aqui para os irmãos para participarem, por favor. Fiquem à vontade. Quem abrir aí o iPhone está te dizendo, é muito difícil ver alguém palestrar isso. É verdade, irmão. Por favor, tem alguém querendo falar? Que está aí no iPhone, né? Geralmente é o Jonathan, né? É o Jonathan. Jonathan, sinta-se à vontade. É ele mesmo. Sim. Quer falar, João? Manjacira, João? Imagina. É verdade que o Jonathan colocou. Difícil porque é uma coisa que não tem como você ficar só na teoria, né? Se você começar a palestrar sobre isso, é complicado. Que as pessoas vão olhar, mas cadê? O que vocês estão fazendo, né? Você vê que a maioria das arrecadações que são feitas hoje em muitos locais é para o crescimento do próprio local e não para distribuir para as pessoas, né? Exatamente. É para comprar o terreno do lado, é para comprar ônibus, é para comprar o sítio para a igreja, é para comprar um som melhor, cadeira melhor,
o templo vai sempre crescendo, existe Sim. a pontualidade sempre de quem precisa, muitas das vezes é assistido, quem precisa, que vai na secretaria, é assistido. Aí você vê uma comunidade que tem uma entrada, por exemplo, bota aí, R$50 mil, a entrada, e dessa entrada você vê, tipo, R$1.000 saindo só para ajudar o irmão na conta de luz, porque as pessoas ficam até reticentes né, em pedir, infelizmente, né? Sem dúvida. Alguém quer participar, por favor, fiquem à vontade. Eu estou aqui na iminência de receber um telefonema para buscar minha filha aqui perto, aqui no ponto do ônibus, que é muito perigoso lá. Eu vou deixar aí, vou dar um glória e vou lá correndo. Por favor, João, quero te ouvir. Isaías, eu li o texto e a gente sabe que Lucas não foi discípulo de Jesus, né? Lucas não foi discípulo de Jesus, e aqueles que estudaram, né, que sabem, ele trabalhou Marcos, né, a narrativa de Marcos. O professor também sabe disso, eu não estou falando nenhuma novidade. E aí parece que ele está usando a tradição oral, né? Ele ouviu falar, ele não estava lá. E aí o texto começa apresentando um Jesus curandeiro, né? Talvez não seja essa a palavra, mas a narrativa nos mostra um Jesus curandeiro. E aí o texto começa dizendo que ele foi para um lugar plano e as pessoas perturbadas e por espírito imundo ficavam curadas, né? Essa visualização aí das pessoas do espírito imundo e ficavam curadas, né? A gente precisa entender qual o contexto. Por outro lado, ainda diz assim, aqueles que tocavam nele ficavam curados. Aí a narrativa é associada à função de Lucas, que era médico, né? É uma associação, né? O autor do livro de Lucas, né, faz essa associação aí da questão da cura e da doença. Estou me estendendo só para poder... E aí diz que saía dele poder, né? Essa visualização de sair poder de Jesus Cristo, né? Como é que a gente pode entender isso? E aí, interessante que ali estavam várias pessoas, mas também essas pessoas não foram identificadas. E o texto diz, né, o narrador diz que ele olhou para os discípulos e aí depois joga a mensagem, né? O que o autor quer dizer? Ele olhou para os discípulos, né? E depois a palavra dele foi direcionada aos discípulos ou quem estava ali, né? Não foram identificados. Aí ele faz várias colocações sobre dos pobres, o reino de Deus, e quem tem fome, e quem chora, e ele vai colocando várias necessidades do povo, olhando para os discípulos, né? Então, o professor Hilton, como a gente entender essa narrativa, né? A mensagem foi uma mensagem, vamos dizer assim, né, entre aspas, universal, ou a mensagem foi local? Para os discípulos não eram ricos, todos eram pobres, né? Quem que estava ali doente? Então, esse público que estava ali era o público para o qual Jesus direcionou a sua mensagem via Lucas. Como é que a gente pode entender essa narrativa aí, professor? Desculpa, eu me estendi, Tranquilo, João. só para eu poder me explicar melhor. Sim, muito interessante, né? Essas composições, porque existe um paralelo, né? O paralelo lá com Mateus capítulo 5. Embora sejam audiências diferentes, as pessoas elas tentam colocar no mesmo balaio, mas não pode, porque
Mateus 5 é o Sermão do Monte. E aí já Aham. coloca Lucas 6 como sendo na planície. Então, embora, né, os temas eles sejam correlatos, existe aí uma diferenciação da multidão lá de Mateus para esse grupo mais restrito aí de Lucas, né? O que a gente vê sempre nesse evangelho de Lucas é o seguinte, é o alcance universal, mas que ele começa através do núcleo mais próximo ali de Jesus. Então, esses discípulos de Jesus, claro, não são somente os 12, mas são aqueles mais próximos. Como existem aqueles envios que Jesus faz, né? Enviar 70, depois vai enviar todos lá no final, né? Além dos 12, vai enviar o pessoal para anunciar em todo o mundo, né? Em caso de Lucas, é anunciar, ensinar em todas as nações. Então, esses núcleos, que eles são os chamados núcleos formativos, né? Eles vêm acompanhando o evangelho conforme a caminhada do Messias. Ele vai para Jerusalém, que ele vai culminar lá. Lucas é uma viagem grande, né, de Jesus missionário, que vai para Jerusalém, e nessa caminhada ele vai encontrando os seus discípulos, aqueles que vão o seguir pelo caminho, e é claro, isso vai culminar lá na frente com um grupo maior. Então, essa multidão aí, que não chega a ser uma multidão, né, são aqueles que estão mais próximos para ouvir. E os discípulos, no caso, eles têm uma atenção, por quê? Porque são eles que vão dar cabo na mensagem, né? São eles que vão levar, são eles que vão preparar essas pessoas para viver nessa dimensão aí da felicidade que independe das coisas materiais. Interessante, hein? Muito interessante, hein? Fala, João. Não, O, é nesse, é o, nesse, é Ô, nesse caminho João, mesmo que eu estou pensando. Oi? e o interessante, professor, é que as pessoas que tinham riquezas, elas moravam, pelo que nós lemos aqui, em duas cidades, né? Que era Séforis e Tiberíades, né? Sim. Ela como se fosse, vou botar hoje aí, Leblon, Isso. Alphaville, em São Paulo. E as pessoas que eram daquela circunvizinhança ali, Nazaré, Galiléia, não é? Eram pessoas, inclusive, analfabetas, né? Segundo estudos, eram 90%, 80% de analfabetos ali. Os discípulos também eram analfabetos. Exatamente. Né? Então, essa oralidade, né, professor? Essa oralidade de passar essa cultura africana da oralidade, de passar os conceitos, o conhecimento via oral, né? Como diziam os nossos pais, é isso que eles sempre falavam, como diziam os profetas, como diziam os nossos pais e tal. É interessante, né, professor? Sim. E o João sabe disso, os irmãos sabem, né, que é muito interessante que nos evangelhos não exista nenhuma menção a Séforis. Até porque é bem provável que seja a cidade onde Jesus trabalhava, né? Porque Nazaré Com o pai dele, né? Construindo, né? Construindo, era uma cidade muito pequena, um vilarejo, e ali a cidade mais próxima e próspera, né? E que estava em franco desenvolvimento naquela época de Jesus era a Séforis. E é engraçado assim que ela não é citada, mas é bem provável que quando ele fale dos ricos, a mensagem na mente de Jesus é desse pessoal de lá, que ele viu lá, que ele convivia. Rapaz, isso é profundo demais. Isso é tremendo. É o que nós vivenciamos hoje, né, irmãos? A divisão da cidade hoje, né, João? Sim. A divisão da classe tal, mora tal. Nada mudou, né? Nada mudou. Vamos lá, gente. Vamos participar. Irmão Leonardo. A irmã Cissa está quietinha. Acho que a irmã Cissa participou de maneira tão brilhante na nossa última quinta-feira. Sim. Irmão Jonathan, irmão Márcio, irmã Jacira, vamos participar. Hoje eu estou só ouvindo. Amém. A irmã Cissa é rica, então a irmã Cissa é rica. Oh, meu Deus, eu recebo. Ai, ai, eu recebo. A questão de dividir, irmã Cissa, o pouco que nós temos é algo muito profundo.
A questão Verdade. de você pegar um pouquinho que você tem para abençoar alguém. E muitas das vezes eu tenho vivido isso. Esse alguém não é o chamado cristão, mas é uma Sim, pessoa que não tem condições João também vive muito isso em Manjacira, nós aqui, né? Esse desprendimento em abençoar vidas, né? sim. Abençoar. Verdade. Aqui nós abençoamos o professor Wilton. Você tem aquela pessoa que está precisando gente, João, não sei, R$ 30, R$ 20. Lá no Exato, futebol que eu tenho participado, o irmão lá liga. E, pô, diz aí, fui numa casa hoje que não tem comida nenhuma lá, exato. não tem comida, etc. Aí eu queria perguntar ao professor, que muitas das vezes no nosso coração vem aquela pergunta assim, João, eu vou abençoar essa pessoa, mas essa pessoa, olha a casa dessa pessoa lá, vê se ela tem o cigarrinho dela. Ela não tem Exato. feijão, ela não tem arroz, mas ela tem o cigarrinho dela. Ela não tem feijão, não tem arroz, irmã Cissa, mas a cervejinha Sim. dela, ela sempre arruma dinheiro para tomar. Qual a postura, irmão Hilton, que o irmão acha mais interessante? Um servo de Deus, o que Jesus faria? É, Qual era o a- crivo de Jesus? exato. A graça de Deus, ela não faz questionamentos, né? A gente não tem esse direito de fazer questionamento porque a gente não sabe todo o contexto, você não sabe como que surgiu aquela coisa. Então, a Bíblia nunca manda a gente fazer esse questionamento. Ela nunca fala para a gente fazer isso. O que tiver ao nosso alcance, nós fazemos. E mesmo que a pessoa ela use de maneira equivocada, isso não está ao nosso alcance. Que é como Deus. Deus, ele dá a vida. Ele dá o dom da vida. Se a pessoa ela usa de maneira errada ou não, depois ela vai ter o julgamento. Mas ele dá a vida, né? Se ele fosse tirar a vida ou só dar a vida, se fosse usar de maneira correta, ninguém estaria vivo, né? Se ele fosse me É dar verdade. salvação, se ele fosse, irmã Cissa, me dar salvação, esperando que eu fosse um perfeito, eu estava perdido. Exato. Poxa, é Fala, irmã verdade, Cissa. né, Lu? Ô, Isaías, às vezes aquele cigarro é para amenizar a fome. Exato. Tem isso. Aquela cachaça é para amenizar a fome. Aí o Exatamente. professor falou, quem somos nós para julgar, né? Rapaz. O que Assim, a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. É Exato. verdade, João. Fala, irmã Cissa. assim, eu tive minha mãe que foi fumante, né? Depois ela veio para Cristo, mas a minha mãe fumava muito. E eu tenho um genro que fuma, não consegue largar o vício. Mas essas pessoas, assim, eu nunca fumei, mas é da minha natureza mesmo, não é por causa da igreja nem nada, é da minha natureza, nunca gostei, nunca suportei cigarro. Mas eu tive minha mãe, tenho o meu genro, outras pessoas. E o meu genro, por exemplo, ele usa o cigarro quando está muito nervoso, quando ele está estressado, quando ele está preocupado, né? Aí ele fuma para se acalmar. As pessoas, às vezes, né, usam o vício porque, assim, elas não têm, assim, uma intimidade, elas não têm, assim, Cristo, aquela, né? Porque Sim, a gente, quando a gente tem Jesus, a gente corre para Jesus, né? Mas as sim. pessoas que não têm, elas às vezes usam o cigarro para isso, né? Eu conheci pessoas que, desesperadas para fumar, pegava restinho, guimba, para Isso. fumar no desespero. Então eu assim, tenho experiência com pessoas assim. A Sim. minha mãe ficava enlouquecida, né? E é isso, a gente às vezes, a gente julga isso mesmo. Eu também já ouvi pessoas falar assim, poxa, tem dinheiro para fumar, mas não Eu já falei tem. isso muitas vezes. Eu já falei muito isso. A gente pensa, a gente tem esse pensamento, a gente vai mudando. Mas não importa, é como o professor falou, o que importa é a gente dividir. E uma E, coisa também, assim, a gente também pensa assim, eu já tive esse pensamento assim, eu falava assim, Senhor, me abençoa. Eu queria ter dinheiro, entendeu? Assim, Senhor, me abençoa para eu poder abençoar. Eu quero Isso. ter para eu poder abençoar. Só que, assim, eu aprendi, estou aprendendo, né? Que, poxa, que não preciso ter muito para abençoar. Eu posso dividir, por exemplo,
Se eu Isso. tenho 1 quilo de feijão, minha vizinha não tem, eu posso dividir meio quilo com ela, Isso. né? Com É pouco. exatamente isso, porque eu tinha esse É. pensamento, eu achava que Deus tinha que me dar, que eu tinha que para poder abençoar. Sim. Entendeu? É igual oferta. Às vezes a gente, tipo assim, às vezes a gente está na prova, vamos botar aqui. Eu ando nessa provinha aí abençoada. Que tem vezes que tem serviço, tem vezes que não tem, né? Trabalho como autônoma. E aí, às vezes, a gente fala, meu Deus, eu quero, por exemplo, eu quero abençoar com a oferta. Aí você fica com vergonha de abençoar. Pode, eu vou abençoar com R$ 10 ou com 5. Aí você quer abençoar, você quer ofertar com um valor maior. E porque você não tem aquele valor maior, você fica com vergonha, você não oferta nada. Entendeu? Dilema. Aí a gente fica assim, com vergonha de não poder abençoar maior, com valor maior. Ai, mas, meu Deus, eu vou botar R$ 10 de oferta, eu vou ofertar R$ 10 para a pessoa, o que ela vai fazer com R$ 10? Então, a gente tem muito isso também. E aí você acaba nem oferta um valor maior, porque você não tem, e você também não oferta aquilo que você tem, porque você fica com vergonha que você tem pouco. Vocês estão me Exatamente. entendendo? Verdade. Pois é. Aí a gente tem que ofertar com aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente pode e não esperar só ter abundância, né? Eu tinha muito esse pensamento. Ah, meu Deus. Mas é isso, né? Irmã, Aí, às irmã vezes, Cissa, o que o João falou é sim. muito profundo, o que a senhora falou é muito interessante. Eu sou terapeuta em dependência química. O Sim. seu genro, ele vive essa dependência e muitas pessoas que eu conheci, cristãs, senhoras que eu conheci, que eram servas de Deus, ela Sim. aceitou Jesus, fazia a obra de Deus, mas ela era fumante. Então, ela queria largar a Cristo. Eu falei com ela, não, a senhora pode continuar fumando, eu não vou falar para ninguém, vai ficar entre nós dois, mas toda vez que a senhora pegar o cigarro, a senhora clama ao Senhor para tirar isso da senhora. E Pois era uma serva fiel. Ah, mas eu vou para o inferno. Negativo, a senhora não vai para o inferno. A senhora não vai para o inferno, a senhora tem o Espírito Santo. A senhora é uma doente, uma dependente do É cigarro. horrível. E nesse processo ela foi durante 3 anos. E um dia ela teve nojo de cigarro. Ela parou, Pois até é. hoje ela não fuma mais. E porque existe a questão do quando a pessoa está estressada, eu aprendi no curso que quando eu acordava, que eu era um dependente químico. Aprendi no curso que eu era um dependente químico. Aí você me pergunta, mas de quê? Você usava cocaína, usava maconha, cigarro? Não. Eu não conseguia ficar sem tomar café. Café. Olha, Então, eu a pessoa que vive na dependência da cafeína, se ela não tomar café, ela tem dor de cabeça. Se ela não é o meu tomar caso, café, ela dor fica de cabeça. irritada. Então, isso é uma dependência química igual ao seu É uma genro. dependência química. Outro Igual ao vício seu também genro. terrível. Outro vício terrível também que dizem que tem um poder maior do que a cocaína é o açúcar, né? Exatamente. Então, são Isso. vários vícios. O caso do meu genro, assim, eu já tive... uma vez ele estava tão desesperado que, assim, eu dei o dinheiro para ele comprar um cigarro. Eu falei, meu Deus, eu sei que não sei se eu tô pecando, mas eu vi o desespero dele. Porque ele estava desempregado, e nervoso e estressado. Eu peguei, toma, minha filha falou comigo, ai, mãe, ele está insuportável, eu ficava o dinheiro, eu vou ele comprar. Mas eu falei, ai, meu Deus, estou pecando fazendo isso. Mas foi uma coisa assim, mas eu oro, eu peço a Deus, porque ele não é uma Isso. pessoa, sabe? Eu peço, eu oro para que Deus liberte ele, né? Mas é complicado, sabe? Professor Hilton, E assim, é interessante, professor, essa questão, né? E essa ajuda de Jesus. Essa ajuda de Jesus. Gente, vamos lá. Mais alguma pergunta? Ou podemos partir para a oração da nossa amada irmã Jacira está quietinha, irmão Márcio está quietinho, irmão Jonathan, irmão Leonardo, irmão João participou muito, muito positivamente, irmã Cissa, muito obrigado. Vamos lá, gente. O professor quer falar algo? Não, estou maravilhado aí com as explicações. Isso. Você tocou num ponto aí maravilhoso do café que pouca gente faz. Eu vi isso
seminário, quando eu terminava a aula um pouquinho mais tarde, eu segurava os alunos, né? Uhum. E aí, nervoso, professor, já deu horário e tal. Aí eu falei assim, vocês não estão querendo sair para conversar, vocês estão querendo beber café, né? Aí eu falei, tá vendo? Fala do pessoal que bebe, É mas vocês igual também cracudo. É igual estão... cracudo. O Isaías, Oi. eu, Tem um demônio da Coca-Cola também, né, pastor? Eu tinha um pastor que ele admitiu que ele era dependente. Ele fala, e Jesus, ele pediu para Jesus libertar ele. Ele não almoçava sem Coca-Cola. Sim. Fala, João. eu escrevi um texto, coloquei no Facebook, eu acho que o Facebook não aceitou, não, que eu escrevi sobre cannabis e a espiritualidade. Eu peguei lá do Egito, peguei lá de trás, até de Israel, né, que o povo usava. Encontraram Ô, Hilton, não sei se você sabe, Hilton, encontraram, tem semana retrasada, esse mês, não sei, um templo que era um altar em que um dos rituais do povo judeu era com cannabis, com maconha. E Entendeu? aí, Isaías, eu fazendo a pesquisa, eu descobri que tem uma comunidade evangélica em Maceió que o povo fuma maconha. Uhum. Tem uma plantação, aí a polícia foi lá, prendeu o líder, mas para eles é algo normal. E eu conheço alguns evangélicos que usam a maconha. E aí você vê, às vezes, em algumas manifestações, assim, pô, Na nossa cultura, isso é um escândalo na nossa cultura. E né? aí, eu pesquisando, eu vi que alguns profetas da antiguidade tinham essa prática, porque não era uma coisa, um pecado. Hoje é crime, não sei o quê. Exatamente. E hoje o povo está trabalhando para que, né, a cannabis seja utilizada para o tratamento da saúde. Né? Ela chegou no Brasil através das caravelas, porque a vela era feita da fibra do troço. E aí a gente volta para essa questão do vício, que é uma tristeza, mas como a gente vai criminalizar uma pessoa se ela não consegue se livrar, né, da dependência química? A gente vai eu estou aqui em São Paulo, a gente vai lá na Cracolândia, a gente vê zumbis, né? São zumbis. Né? Aí o que a Bíblia fala com relação a isso? Né? Como trabalhar isso, essa questão do vício? A gente tem referências bíblicas, mas não entra profundamente nesse ponto aí. Então, a gente está falando de um vício, né, que não tem a ver com o estudo, mas a gente está tocando no algo que atinge e está na igreja, e está dentro da igreja, na vida de alguns membros de igreja que eu conheço. João, eles não abrem mão, eles dizem que não é pecado e que não é viciado. E agora? João, existe uma questão interessante de você colocar isso, antes do professor nos orientar, que é a questão da erva, da maconha que se usava naquela época e na maconha que se usa hoje, que inclusive tem o haxixe, inclusive, que é um derivado da maconha. Então, a maconha que se usava naquela época era uma maconha mais natural, se demorava 1 ano para cultivar, e, como você falou, era usada para fazer aquele material da remédio, vela, a vela das embarcações, etc. Ponto. A maconha que se usa hoje, que é vendida nas favelas, é uma maconha hidropônica, potencializada. É potencializada, que destrói neurologicamente, mentalmente, a saúde de qualquer pessoa. Destrói. Tanto ou igual à cocaína. Entendeu? Então, o que acontece?
é algo muito sério, muito nefasto. Aí o irmão falou, mas, por exemplo, antigamente não existia pitbull. Hoje em dia a ciência já criou o pitbull, né? Então a ciência, ela cria essas coisas. A ciência cria hoje essa maconha que está aí, que você, em 3 meses, você pode cultivar para usar. 3 meses só, entendeu? Você planta em casa, em 3 meses ela está pronta para o consumo. Então é algo muito sério. Por favor, professor. A igreja não quer mexer nisso aí, não, Isaías. Dá trabalho. Não quer. Por favor, professor. Os traficantes evangélicos. O princípio básico é aquele princípio de todas as coisas, né, Isaías? E nós não devemos ser dominados por nada, né? Nada que cause a dominação nossa, nem física, nem mental, nem espiritual, nada que nos domine. Esse é o princípio do Novo Testamento. Então, tudo aquilo que nos domina é prejudicial à vida, né? Nós somos livres em Cristo. Então, a gente não deve apenas só derramar o julgamento sobre as pessoas por algo que é ilícito, mas às vezes a gente está sendo dominado também por coisas que as pessoas não combatem, como vocês citaram aí a questão do açúcar, refrigerante, café, vícios de televisão, e várias coisas, né? A gente não deve ser dominado por nada. Amém. Gente, vamos pedir a irmã Jacira. A irmã pode fazer a oração? Ok, posso. Por Então, favor, amada. Senhor, se eu tivesse entranhas de misericórdia, sairia de minha casa para encontrar-me com os necessitados. De minha apatia, para ajudar os que sofrem. De minha ignorância, para conhecer os ignorados. De meus caprichos, para socorrer os famintos. De minha atitude crítica, para compadecer, compreender os que falham. De minha suficiência, para estar com os incapazes. De minha pressas, para dar meu tempo aos abandonados. De minha preguiça, para ajudar os cansados. De gritar. De minha burguesia, para compartilhar com os pobres. Amém, amém e amém. Quem escreveu foi o Libarri. Coisa Posso linda, ler né? outro? Por favor. Muito linda. Por favor. Felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes os que agora passais fome, porque sereis saciados. Felizes os que agora chorais, porque haveis de rir. Felizes os anciãos que viveis esquecidos, porque Deus vos acolherá. Felizes as mulheres maltratadas, porque conheceis o carinho de Deus. Felizes os que viveis com medo. Amém, amém e amém. Amém, gente. Coisa mais linda. Vamos terminar, vou fazer uma oração. Essas orações, irmã Jacira, nos constrange. Amém. Senhor. São lindas. Vamos orar. Senhor, te agradeço, Senhor, por essa noite estarmos aqui na tua presença, aprendendo com o Senhor, que usa o nosso professor para nos orientar. Senhor, hoje o teu Espírito Santo nos levou a falar de tantos assuntos, assuntos de dependência, assuntos de necessidade. Te agradeço, Jesus, pela participação de todos que participaram. Amém, Jesus. Dando a sua visão, dando o seu posicionamento. E o teu Espírito Santo, usando o professor, nos respondeu, nos orientou, Senhor. Que nós possamos sair daqui, essa é a intenção, melhor do que nós chegamos, Senhor. E praticar o que o Senhor sempre coloca na mesa para nós. Praticar. Muito obrigado por essa aula de hoje, por eu estar, Senhor, nesse grupo de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Dê-nos uma noite abençoada. Vai na casa de cada um que está aqui nesse local.
virtual. Visita, Senhor, com teu Santo Espírito, com a sua paz. Eu te agradeço, Jesus, por tudo. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Gente, boa noite. João, tem Boa. comida para a gente aí hoje na cantina, João? Ter sábado e domingo uma comida africana. Qual o nome? Qual o nome? Arroz nome? Olof. Arroz Olof. Amém. Como é que é, João? Como é que faz? Rapaz, não vou te dar dica, não. Daqui a pouco Para tá vocês que não vendendo conhecem, Marechal. o João, Tá vendendo o aí João- Marechal, tirando a minha freguesia. para vocês que não sabem, o João tem um nível superior em gastronomia e teologia, né, João? Maravilha. Graças E ele é a Deus, especializado em comidas africanas. Ô, coisa Um Ele dia usa nós vamos muita marcar folha. um encontro aí. Vamos marcar. Ele usa. Estou usando Orapronobis, que É, agora é a muito febre. bom. É a febre. Orapronobis é a febre. É É mesmo, ótimo João? para tudo. Porque serve para muita coisa, Isaías. É. Que bênção. E a comida africana, ela é muito, tem muita folha, muito legume, né, João? Isso, temperos. Os segredos dos temperos, João. Aquele É. que os persas, o tempero no passado, antes de nós terminarmos, né, o professor Hilton sabe disso. O tempero no passado era motivo de guerra, né, professor? exato. Os temperos da Índia, né? Rapaz, tá vendo Caminho. só? Tá bem, então, gente. Beijo no coração. Gente, Amo com Deus. vocês.